A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao estudo do livro de Jó. Eu convido você nesse momento a estar fazendo uma oração comigo para que nós possamos iniciar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir esse estudo conforme a vontade do Senhor. Peço-te também que guarde a minha vida, a minha família, como também a família de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 27. Semana passada nós vimos o capítulo 25 e 26 juntos, porque eram capítulos pequenos. E no capítulo 26 nós vimos a continuação, da repreensão de Jó. Jó estava repreendendo Bildade, que era um dos amigos de Jó, e também ele exaltou o poder de Deus. E hoje, então, no capítulo 27, Jó vai sustentar a sua integridade e sinceridade. Então, nós estaremos lendo versículos 1 ao 5, para que possamos fazer, então, um resumo desses versículos. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Então, meus irmãos, aqui, conforme a gente leu no título, Jó vai estar sustentando, que ele era um homem íntegro, um homem sincero, e a gente pôde ver, logo no início do livro de Jó, o próprio Deus afirmando, que Jó, era um homem reto, um homem íntegro, sincero, Deus falou isso para Satanás. E aqui, Jó, sabendo que durante toda a sua vida ele teve a vida dessa forma, uma vida reta perante Deus, ele então estava sustentando essa integridade dele. E quando ele diz vive Deus, no versículo 2, essas palavras, elas fazem parte de uma sentença de juramento que eram usadas, em tribunais antigos. Jó, então, ele conjuga essas palavras, dessa forma. Aliás, ele conjuga essas palavras a duas acusações contra Deus. Segundo ele, o Deus verdadeiro foi aquele que desviou a sua causa, seu direito legal a um julgamento justo. Ele acreditava dessa forma. E ele também alega que Deus amargurou a sua alma. Então, essa resposta de Jó apenas expressava as emoções, que estavam ali no fundo do seu coração. Ele falava aquilo que o seu coração estava cheio. Era dessa forma que ele pensava, que Deus estava agindo com ele. Mas ele continuou afirmando que ele não utilizaria as mesmas táticas, que os seus amigos, entre aspas, vinham usando contra ele. Ele não só se recusa a falar iniquidade, como também diz que não mentirá e nem se defenderá.
E quando aqui no versículo 5 ele fala, ó, longe de mim que eu vos justifique, né? Esse pronome vos se refere aos três amigos em conjunto, né? Ele sustenta que os três estão errados em seu raciocínio e que concordar com eles seria comprometer a sua integridade, né? E Jó afirmou que enquanto nele houvesse alento e o sopro de Deus no nariz dele, os lábios dele não falariam iniquidade, nem a língua dele pronunciaria engano, né? Então, quer dizer, Jó, né, através aqui desses versículos, mais uma vez sustentou, né, que ele era um homem íntegro, reto, que apesar dele entender, né, que Deus estava ali, né, lhe tirando o direito, né, de um julgamento justo, mas ele continuaria fiel ao Senhor. Glórias a Deus, né, irmãos? Agora no versículo 6 diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. A palavra hebraica, traduzida como apegarei, também ocorre no versículo 9 do capítulo 2. Então vamos ver lá, né, para que a gente possa entender melhor, né, o porquê dele ter falado essa palavra, né? Capítulo 2, versículo 9. Deixa eu só abrir aqui, meus irmãos, para que a gente possa ver, né? Então vamos lá, olha. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, assim, aqui, né, no caso, os estudiosos entenderam, né, que essa mesma palavra, né, tinha o mesmo sentido, né, conforme está dizendo aqui, ainda retens, né, a sua sinceridade. Então, no caso, né, a palavra retens é que tem esse mesmo sentido de apegarei. Já agora nesse capítulo que a gente está estudando hoje, no capítulo 27, no versículo 6, né? Deixa eu só abrir aqui novamente, porque eu tive que voltar lá, no capítulo 2, né? Então, quando falou aqui, ó, a minha justiça me apegarei, né? Então, ela tem o mesmo sentido da palavra retém, que a gente viu lá no versículo 9 do capítulo 2, né? E aí, olha, ele perseverava, né? Jó perseverava, apesar dos desestímulos, né, de sua esposa e amigos, né? Porque lá no versículo 9, conforme a gente viu agora, a sua esposa o estava desestimulando, né? Então, embora acreditasse que Deus o privara de um julgamento justo, né, conforme a gente já falou, Jó continuava, aleluias, firme, né, em suas convicções, em manter a sua integridade, né, a sua vida reta perante o Senhor. Agora, nos versículos 7 ao 12, diz assim: seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso. Porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Aqui, Jó, ele está devolvendo a Elifaz o conselho que ele tinha, que o próprio Elifaz lhe tinha dado lá no capítulo 22. Vamos ver lá também, meus irmãos.
capítulo 22, versículos 22 ao 27. Deixa só eu abrir aqui. Aqui no versículo 22 do capítulo 22, né, ele faz é quem fala, olha, aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá e pagará os seus votos. Então, meus irmãos, aqui nesses versículos que a gente leu do capítulo 27, versículos 7 ao 12, era como Jó devolvendo a Elifaz, né, o conselho que Elifaz lhe tinha dado, que a gente acabou de ler agora, lá no capítulo 22. Então, enquanto Elifaz aconselhou Jó a voltar-se para o Todo-Poderoso para se instruir e deleitar-se nele, Jó contesta que uma pessoa sem Deus possa se voltar para ele, muito menos deleitar-se, né, no Todo-Poderoso. Sendo assim, ele insiste em que Elifaz e seus amigos se voltem para Deus e ouçam a sua orientação, né? Porque Jó aqui, olha como ele falou: seja como ímpio o meu inimigo e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Né? Então, conforme a gente já falou, aqui é como se Jó estivesse, né, devolvendo as mesmas palavras que Elifaz lhe tinha dirigido lá no capítulo 22. Aí, dando continuidade aqui, meus irmãos, versículos 13 ao versículo 23, diz assim: Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. Né? Então, esses versículos, conforme, né, os estudiosos entendem, eles mais parecem com as palavras dos amigos de Jó do que com as palavras de Jó. Sendo assim, eles atribuem a Zofar ou a Bildade essas palavras. No entanto, como Jó tinha também, assim, mediante, né, o que a gente vem lendo, ele tinha uma inclinação a usar as palavras que seus amigos tinham usado contra ele, usá-las contra eles próprios. Então, esses versículos talvez sejam, né, o próprio Jó parafraseando o que eles já tinham dito, né, de uma forma sarcástica,
aquilo que eles falaram para Jó, né? Jó trazendo novamente, mas no caso com destino, né, a atingir os amigos. Então, assim, não foi claro, não foi bem esclarecido por parte, né, dos estudos feitos, né, acerca da autoria dessa fala. Mas, né, entende-se dessa forma: ou foram os amigos falando, ou foi Jó parafraseando os amigos. E aqui, olha, quando fala, né? Deixa eu só achar aqui, quando fala de prata, aqui, ó. Se amontoar, versículo 16: se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, né? Então, acredita-se também que aqui é como se fosse, né, até mesmo Jó profetizando sobre a vida dele mesmo, né, um prenúncio do que aconteceria à frente, né, no versículo 11 do capítulo 42, quando Jó então, né, começa ali a receber, né, tudo de volta, né, tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, meus irmãos, esse capítulo em si, né, ele não traz assim muitas informações para a gente, diferente daquilo que a gente já vem estudando, né? Ele é mais um capítulo onde temos a continuidade, a continuação, aliás, né, do debate, né, ali entre Jó e os seus amigos, né? O que nós temos visto, às vezes um amigo fala, né, Zofar, de repente o Bildade fala também, né? E em outros momentos o outro amigo, e também né, no caso, ali a contestação, né, de Jó perante a fala deles. Então, aqui nesse capítulo 27 é essa continuação, né, sendo que aqui Jó sustenta, né, a sua integridade e sinceridade, ainda que ele acredite que Deus não está sendo ali justo para com ele, mas ele continua, né, sendo um homem íntegro e afirmando, né, ali aqueles amigos que ele jamais, né, deixará de ser ímpio, os seus lábios jamais falarão, né, iniquidade, a língua dele jamais pronunciará engano. Então, quer dizer, resumindo, né, o que eu e você podemos extrair aqui desse capítulo, né, para a nossa vida? Que mesmo um homem, né, assim, com o sofrimento de Jó, com tudo aquilo que ele passou, né, com todas as afrontas, as acusações dos amigos, mas ele não se deixou perverter, né, dos seus lábios, conforme a gente leu aqui no versículo 4, né, os seus lábios não falaram iniquidade, né, os seus lábios não saíram da sinceridade, né, da qual ele tinha dentro de si. Então, o que eu e você podemos extrair? Que mesmo, irmãos, atravessando dificuldades, atravessando muitas vezes afrontas, acusações, né, passando por infidelidades, tudo mais, meus irmãos, mas que o nosso coração permaneça íntegro, que o nosso coração permaneça fiel ao Senhor, que os nossos lábios não venham proferir, né, iniquidade, não venham desejar o mal do próximo, que nós possamos, né, assim como Jó, né, nos manter fiéis ao Senhor. Aleluias, né? E todos nós sabemos, né, o que aconteceu depois com Jó, né, à frente. Então, meus irmãos, vale a pena a gente perseverar com paciência no meio das tribulações, no meio das lutas, das dificuldades e sempre mantendo o quê? Né, a sinceridade do nosso coração, a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Ainda que muitas vezes, dependendo da situação que você ou eu atravessa, né, a gente possa até achar, né, que Deus está longe de nós, naquele momento ali de angústia, né, pode acontecer isso, mas Deus não está.
Deus está contigo, Deus está comigo, assim como Ele esteve com Jó. Amém? Então fique com essa palavra, né? Mais esse capítulo, né, do estudo no seu coração. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos dando continuidade, estamos indo rumo ao capítulo 42, né? Porque Deus é bom e Ele tem nos dado graça, né? Então, glórias a Deus por tudo. Então, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor, muito obrigada por mais esse dia onde a gente pôde meditar um pouco aqui na Sua palavra, aquilo que eu não soube falar, que o Senhor possa falar aos corações por meio do Seu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo. Entregamos tudo em Tuas mãos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.